A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estava aqui fazendo o estudo do próximo vídeo que vai ao ar no nosso canal sobre a história de José na casa de Potifar, e meditando em algumas lições de vida do jovem José. Teve uma lição de vida aqui que me chamou muita atenção. Eu gostaria de ler aqui com vocês rapidamente. Esse vídeo vai ser um vídeo sem edição. No livro de Gênesis, capítulo 39, e o versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Essa passagem bíblica é sobre José na casa de Potifar, e justamente no momento em que a mulher de Potifar coloca os olhos em José e chama-o para pecar com ela. Mas, meditando nesse texto, eu me fiz algumas perguntas, e uma delas é: por que José não pecou contra Deus? Qual foi o motivo que fez José ele permanecer fiel a Deus? É claro que ele teve vários motivos, mas um dos motivos que me chamou a atenção nesse texto aqui é a gratidão de José a Deus. A gratidão de José a Deus foi um dos motivos para José ele permanecer fiel a Deus em meio à sedução da mulher de Potifar. E em que José ele era grato? Nós vemos que José ele chegou no Egito como escravo. Ele tinha tudo para não ser nada. Ele tinha tudo para ser esquecido, para não ser ninguém. Mas quando José chegou ao Egito, ele não estava sozinho. Fisicamente, ele poderia estar só. Ele não tinha nenhuma companhia humana, ninguém da sua casa, nenhum dos seus amigos. Mas Deus estava com José. E nós vemos que no momento em que a mulher de Potifar tenta José, e José nega, uma das coisas que passou pela mente de José, que eu acredito que isso aconteceu, foi justamente a presença de Deus que não o abandonou em momento algum. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo de número 2, do capítulo 39 de Gênesis. Diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Ele chegou no Egito como escravo, mas Deus estava abençoando José. Deus estava fazendo José ele prosperar. E nós vemos que José ele se lembrou disso. Ele se lembrou que a presença de Deus sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. O Egito, na vida de José, foi um dos momentos mais difíceis e desafiadores de José. Quando ele chega na casa de Potifar, ele, em meio aos outros escravos, sendo tratado como escravo, com desonra. Nós vemos que José, ele estava ali, pensando em Deus, orando, sempre querendo entrar na presença de Deus, e Deus nunca o abandonou. E nós vemos que também José, ele era grato a Deus pelas bênçãos que Deus tinha dado a José. Porque José, ele tinha a presença de Deus na vida dele, mas também Deus não deixou faltar as suas bênçãos. E a Bíblia mostra que José ele foi próspero na casa de Potifar, porque Deus estava com ele. Deus estando com José, Deus fazia José prosperar. Então nós vemos que a gratidão, ela precisa vir de nós para com Deus também. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Deus ele nos fez. Então aprenda a ser grato a Deus também, porque existem muitas pessoas que querem retribuir as bênçãos de Deus com ingratidão, com injustiça, com pecado. Às vezes a gente vê muitos irmãos que estão na casa de Deus pedindo uma bênção a Deus: Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, e Deus vai dar. E quando Deus entrega a bênção, que as pessoas fazem, elas abandonam a Deus. Elas deixam de orar, elas deixam de ir para a igreja, elas deixam de ler a Bíblia, elas deixam de se consagrarem, elas não querem compromisso com Deus porque já conseguiram a sua bênção. Mas nós aprendemos com José a sermos gratos a Deus. Mesmo nós estando na presença de Deus, vai vir tentações, vai vir provações,
mas isso muitas vezes é para testar a nossa fé, para extrair de dentro dos nossos corações aquilo que há dentro, se é fidelidade ou se é infidelidade. Mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seja uma pessoa grata a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, pois Ele não tem deixado faltar a presença dEle e as bênçãos dEle. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.